Boa noite, boa noite. Hoje, 29 de setembro de 2022, eu sou Geraldo, estou na Escola de Senai de Ipatinga. Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula de implementação de equipamentos e dispositivos. Estou com a turma de contagem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que, porventura, não puderam assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e a gravação vai estar disponível no portal assim que o sistema liberá-la para mim. Amanhã também vocês recebem o link da Kelly lá. Tranquilo. A qualquer momento vocês quiserem se manifestar com dúvida, opinião, sugestão, vocês podem usar o microfone, ativar o microfone e falar, ou pode escrever no chat que eu estou acompanhando. Tranquilinho? Então vamos que vamos. A próxima atividade que vocês têm por entregar, atividade 3, é dia 9, tá? Esse final de semana não tem nada para entregar, não. Exercer a cidadania e votar, tá? Dia 9, tá? São exercícios sobre questão de metrologia, né? Resultado esperado, exercício resolvido. Tranquilo? Então, a gente está aqui. A atividade 3 online dia 9, para entregar dia 9, 5 pontos. O aula ao vivo hoje. Então, nós temos, antes do dia 9, a gente tem uma aula dia 6 ainda, se vocês tiverem dúvida ao fazê-lo. Tranquilo para a gente tentar tirar. Nossas referências bibliográficas, livro Implementação de Equipamentos e Dispositivos e livro Instrumentação Industrial, né? Que vocês passaram, vocês estão na UC7, fizeram a UC6, a UC6 vai Instrumentação e Controle, tá? E aí vocês viram as grandezas, processos, e aqui a gente vai falar mais questão de implementação, de instalação mesmo, tá? De projeto e instalação. A aula de hoje a gente vai falar de montagem de equipamentos e dispositivos, tá? Tem tudo a ver com o simulador aí que o Marconi estava falando há pouco aí. Tá? Montagem de equipamentos e dispositivos, né? A montagem correta da instrumentação no campo. É prudente consultarmos o fabricante do dispositivo no processo de montagem. O índice de manutenção é elevado quando não tem uma manutenção correta, uma instalação correta. A gente tem hoje sistemas muito complexos, principalmente na área da automação, onde os equipamentos e dispositivos eles se interagem muito. Então, um deles que não tiver montado corretamente pode influenciar, inclusive danificar um terceiro elemento. Documentação, né? Para a montagem mecânica, utilizaremos os documentos típicos de montagem e os manuais do fabricante. Para montagem elétrica, utilizaremos diagramas de Malles e também o manual do fabricante. Aqui a gente tem alguns exemplos de tipos de montagem, né? Tipo de montagem de estrutura aqui de tubulação, tipo de montagem de estrutura de construção civil, e tipo de montagem de equipamento de instrumentação, tá? Um sistema aqui em U aqui para dar uma quebra no sistema, normalmente para diminuir a temperatura, entre outras coisas, até mesmo para drenar líquido com a válvula lá embaixo lá. Confrontar o manual do fabricante com o desenho típico de montagem. Por que fazer isso, tá? Nem sempre o tipo de montagem ele é um documento do projeto. Nem sempre o equipamento comprado vai ser exatamente igual ao equipamento que foi feito no projeto. Então, tem a questão de similares aí tem algumas adaptações que tem que ser feitas. Então, tem que confrontar esses manuais, confrontar o tipo de montagem com o manual. As informações contidas no manual do fabricante de cada equipamento são essenciais. Por meio do manual, obtemos dados específicos e informações orientadoras que, ao serem confrontados com o desenho e tipo de montagem, nos fornecem uma melhor dimensão da correta instalação. Muitas dúvidas podem ser sanadas em uma rápida consulta ao manual do fabricante. Esses manuais hoje estão vindo, a grande maioria,
em forma de mídia, tá? Alguns fabricantes mandam um pendrive com os manuais, o equipamento chegou para a gente aqui no Senai, que chegou com pendrive e os manuais dentro, é mais fácil para eles do que imprimir. E em outros chegam os links ou até mesmo o QR Code para você entrar no site e baixar. Fica bem mais prático para eles, né? Aí vem um folheto ou um pequeno manual de leitura rápida com um link para um site de fazer o download do manual completo. Tá? Isso está sendo muito comum hoje nos equipamentos. Tá? As empresas estão praticamente abolindo a questão de impressão. Tá? É mais fácil você guardar mídia do que guardar papel. Embora alguns acham mais fácil consultar papel do que consultar mídia. Tá? Ainda estamos nesse equilíbrio na consulta, mas na hora de armazenar a mídia é muito mais prático, né? Que você pode copiar, usar uma e você tem a outra lá intacta do mesmo jeito. Enquanto o papel, enquanto você está folheando, quem vocês aí trabalham aí com manutenção, quando você folheia muito um diagrama, daí a pouco ele está se degradando lá, arrancando página, vai fazer uma modificação nele, daí a pouco você não tem aquele desenho mais. Tá? Tá? Fica mais complexo. Aqui eu tenho algumas partes aqui do manual do transmissor de pressão Field Bus ULD 302 da SMAR, tá? Desenho da montagem, as características, tá? Os tipos de rosca, um quarto 18 NPT, que é as características das roscas, tá? Aí, identificação de dreno para sangria, rosca opcional com adaptador, então, todas as características com dimensões, é um desenho mesmo, ainda tem aqui uma pequena legenda com os valores ainda, fica muito mais fácil para você fazer uma montagem. Você pega um transmissor desse aqui, quando ele vem numa caixa, ele vem com a caixa toda, todo separadinho, com os parafusos soltos e tudo, para você imaginar como ele será montado, aí você tem no desenho, fica muito mais prático. As opções de montagem, lá tem sempre, nos manuais da Smart, tem sempre várias opções de posicionamento, tá? Esse cara aqui, ó, ele rotaciona, então você pode colocar a base aqui, onde estão os sensores aqui, e a parte eletrônica aqui, ela rotaciona para você ter a inspeção visual pelo display dele aqui, é bem mais prático. Boa noite, Jerônimo, seja bem-vindo. Algumas dicas, né? O transmissor sempre deve ser colocado na planta na posição vertical, aqui o display dele com o valor aqui, né? O transmissor de pressão para líquidos deve ser instalado no mesmo plano da tomada de pressão, evitar bolsões de ar. Transmissor de pressão para vapor abaixo para evitar o acúmulo de condensados. Tá? Aqui a gente tem ó, o mesmo transmissor, ele pega o sistema do processo, né? Esse é um pressão diferencial, por exemplo, aqui, então vai ter duas coletas, uma antes, outra depois. Por exemplo, aqui pode ser uma placa de perfurada aqui. Então, aqui, para gás, tá? Gás, o transmissor, a localização das tomadas e os pontos de conexão aqui, né? Superior ou lateral para gás. Para líquido, tem que ser lateral, e para vapor também lateral. Então, você tem as tomadas aqui, ó. E a localização do transmissor, né, em relação à tomada, né? Se for gás, tem que estar acima. Então, aqui é o gás. Líquido pode ser lateral, ó, abaixo ou no mesmo nível. Líquido, tá? No mesmo nível ou abaixo. E vapor abaixo, usando a câmara de condensação, tá? Condensação, porque o vapor ele sempre vai, a tendência dele é gerar condensação, que é um líquido. Ó, Rosemary, desculpa de novo, tá? Tranquilo. Verificar a compatibilidade dimensional entre a instalação e o projeto, tá? A questão de encaixes, de conexões,
tá? Tudo isso tem que ser observado, né? Todas as conexões elétricas, pneumáticas, hidráulicas, etc., engate, rosca, né? Nós temos um grande problema no Brasil, né? Alguns equipamentos vêm com rosca métricas, outros vêm com rosca em polegada. Aí você tem que fazer essas adaptações, tanto de parafuso quanto de tubulação, tá? Aí alguns têm alguns adaptadores para ser usado, tá? E outras têm a sua compatibilidade verificada entre o processo e o instrumento e o dispositivo. Os instrumentos devem permitir fácil visualização e leitura, então o ponto de leitura dele tem que estar acessível para inspeção. Então você vai colocar ele sempre na posição vertical e num ponto onde que a pessoa não tem que fazer muita ginástica para ver, tá? E nem se pôr em risco, né? A posição do instrumento no momento da instalação, evite alocar o instrumento em locais quentes, tampouco há locais que possam acumular água ou que fique exposto a muita vibração, tem que evitar. Identificação do instrumento com a lista do projeto, né? Tá? Ele tem que estar lá, aqueles tags dele lá na relação do projeto, o instrumento com a identificação dele também, que tem a identificação, que tem a identificação. Padronizar a identificação de instrumentos, nós mostramos na aula passada lá a identificação, mas não só de instrumentos, como de dispositivos também, tá? Identificação de cada instrumento instalado, a identificação do instrumento define área operacional e variável que será medida. Então, a gente tem aqui a facilidade de acordo com o instrumento. Montagem mecânica de equipamentos e dispositivos. A montagem de um grande projeto passa por especialistas e trabalhadores nas áreas de caldeira, mecânica, montagem elétrica, entre outros. Fatores importantes da instalação mecânica dos dispositivos, né? Alinhamento dos flanges, olha aqui, ó, tá? Quantidade de instrumentos que tem aqui, uma padronização entre eles aqui, dos alinhamentos, né? Pintura, se for necessário, os acabamentos, tá? Seja por conexão elétrica com prensa-cabo, as conexões dos pontos da chegada de pressão, né? De pressão dos valores das sondas, né? A posição das válvulas, olha, tudo alinhadinho aqui, ó, tudo pro lado esquerdo aqui, ó. Aterramento elétrico para cada instrumento, que eles são metálicos, né? Toda parte metálica tem que estar devidamente aterrada. Eletrodutos, né? Característica dos eletrodutos, observem o alinhamento entre eles, posição de curva. Então, tudo isso aí, é lógico que não é um único profissional que vai tomar todas essas decisões. Aqui em cima a gente já falou, né? Caldeiraria, mecânica, montagem, elétrica, cada um vai fazer o melhor de si, vai dar o melhor de si para fazer o melhor da planta. Suportes para os instrumentos, né? Muitos deles são fabricados, são solicitados, né? Aqui a gente tem aqui um suporte que ficou 3 instrumentos, que mais 3 instrumentos, então você já tem essas características. As linhas de impulso são onde chegam sinais que vão ser medidos por tubulação, por mangueira, entre outras coisas. E as caixas de junção, que são as caixas que fazem as conexões elétricas com o sistema, ou as redes, assim dizendo. Então, tudo tem que estar pensado, tá? Seguindo o projeto. No projeto vai ter esses desenhos típicos de montagem desses instrumentos, tá? E alinhar tudo, tá? Tem que ser bonito. Uma montagem inadequada pode acarretar muitas horas de manutenção, inviabilizando o bom funcionamento do equipamento. Aqui a gente tem, olha, sistema de curvatura aqui, olha, perfeição, é lógico que tem máquina para fazer isso, né? Identificação, bem identificado, tanto as tubulações, os registros, tudo bem identificado. Olha os cabos de aterramento passando aqui, o cabo verde, ó, chegando um por um aterramento individualizado, tá? O, questão das tubulações, as linhas de impulso aqui, tudo tranquilinho para fazer, tá? Lógico que tem uma equipe para fazer. Montagem das caixas de junção ou caixa de passagem, é recomendável que o acesso de eletrodutos para a caixa de junção seja lateral ou inferior, tá?
de lado ou embaixo, nunca em cima, porque em cima, se você fizer uma abertura, você permite que entre com mais facilidade algum líquido, umidade ou até mesmo poeira. Tá? Então é mais fácil lateral ou por baixo. Que as caixas, identificação das caixas, tá? Tudo que chegar tem que estar bem identificado. Observe quando os condutores descem por um eletroduto, sempre fazer esse balãozinho aqui, ó. Esse balãozinho aqui é importante, porque se ele descer com algum líquido, o líquido vai acompanhar ele aqui e o líquido não sobe, né? Ok? Então o líquido vai gotejar por aqui. Tá? Isso é importante em toda instalação elétrica em que tiver uma exposição, tá? Fazer desse jeito aí. Eu trabalhei muito tempo com manutenção de eletrônica, a gente tinha uma eletrônica, eu e meu irmão ainda tem até hoje ainda, é, com televisão, sistema de televisão, o pessoal na época que usava essa televisão aberta, televisão, desculpa, a antena aberta lá, o pessoal esticava demais o cabo da antena até chegar em casa, no período de umidade, de chuva, a água descia pelo cabo da antena até chegar dentro da televisão. Tudo por falta de uma voltinha dessa aqui antes de chegar. Entrava dentro da televisão e danificava a televisão. Eram muitos casos que tinham desse jeito aí. Tá? Montagem da tubulação. Mantenha o paralelismo entre as linhas e a inclinação da linha de impulso. Olha que sistema bonito, gente. Olha. Oh, maravilha, hein? Tem novo é bom demais, né? De tal modo que não forme colunas de líquido e gases úmidos e bolsões de gases em medições de líquidos. Tá? Outro ponto importante é que as linhas de impulso devem ser submetidas a testes de resistência mecânica, chama de teste hidrostático, se for dependendo da pressão, ou pneumática. A pressão mais alta é feita com hidrostático, e pneumática ou pressão mais baixa com pneumático. Concluindo as conexões e os suportes forem de materiais diferentes, tá? Se as conexões e o suporte forem de materiais diferentes, devem ser isoladas, tá? Tá? Aqui, ó, esse sistema aqui, ó, o suporte de um material e a tubulação de outro deve ser isolada porque a aço inox versus aço carbono, tá? Vai dar problema, tá? Não combina. Então tem que ter um material entre eles para evitar a constituição de pilha galvânica. Um, um, um fornecer elétrico para o outro e gerar uma bateria. Montagem de cabos, eletrodutos, bandejamentos e painéis, a parte elétrica, né? Verificar prensa-cabos para evitar a entrada de água, né? Tá? Sempre deixar o prensa-cabo bem apertadinho e usar o prensa-cabo correto de acordo com o cabo PP que for usado. Cabos não podem ter corte em seu encapamento. Aqui tem um chicote muito bem feito. Olha, uma das características do chicote, né? É que o cabo ele não cruza dentro do chicote, ele continua. Se eu olhar ele para aqui, eu consigo seguir o mesmo cabo até chegar do outro lado lá. Tá? Hoje o chicote está sendo feito usando muito a questão das abraçadeiras serrilhadas. Antes era feito com barbante, tá? Era um trabalho bem artesanal. Hoje ele é mais rápido com a abraçadeira serrilhada. Tem outras características para fazer. Hoje você está trabalhando muito com cabo controle, né? É tipo um cabo PP com muitas vias, né? 25 vias, 40 vias, aí você transporta de um lado para o outro. A, a tendência a tendência é diminuir esses cabos com redes industriais, aí você vai ter cabos de alimentação, que vão ser, né, um volume menor de cabos, e redes de alimentação diminuindo o fluxo de cabos. Fica muito mais fácil. Tá? Mas é uma tendência. As eletrocalhas, tá? Bandejamento, que não tem bandejamento, não. Os perfis de iluminação, perfil 4.2, tem a luminária, que não parece, mas é. Então, toda essa estrutura é um ambiente industrial. Montagem de indicadores e transmissores de pressão, né? A pressão fora do controle em um vaso ou tubulação pode causar acidentes em proporções catastróficas.
Medidores de pressão podem ser divididos em dois grupos. A gente tem os eletrônicos, que utilizam sensores piezoelétricos, células capacitivas e cristais de quartzo, tá? Que são os equipamentos que medem pressão, e mecânicos que utilizam princípios físicos como dilatação volumétrica de líquidos, expansão de vapor, tá? Deformação, entre outros. Os manômetros, né, são instrumentos instalados em contato direto com o fluido do processo e, sempre que possível, deve estar com o indicador voltado de forma a facilitar a sua visualização pelo operador. Na instalação de um manômetro, sempre deve haver uma válvula de bloqueio, tá, para eu poder tirar ele sem que interromper o fluxo do processo. E em algumas situações também é prevista uma válvula de drenagem. Aí juntou tudo isso aí e forma o que a gente chama de manifold, né? Tá? Por estar em contato direto com o fluido, o manômetro trabalha com a mesma pressão do processo. Assim, quando instalado em sistemas de baixa pressão, até 30 bar, é empregado uma fita tipo veda-rosca para evitar os vazamentos. Então, até 30 bar, simples veda-rosca lá ao rosquear já é suficiente. Em sistemas que operam com pressões elevadas, maiores que 30 bar, a estanqueidade é atingida com o assentamento metálico da peça de vedação, a abrasagem que a gente fala. Então, o material é soldado. Tá? Okay? Uma brasagem, tá, gente? É materiais diferentes, o consumível é diferente do material. Tipo a estanha para solda de estanho para eletrônica e eletricidade. Só que é específico para tubo. Sistema de gás, né, esse gás de cozinha que é feito em apartamento, né, os tubos de cobre com estanho normal que a gente usa na elétrica. É um sistema de estancamento também. Só que para pressão não é tão alta, tá? Montagem de manômetros. Quando a pressão for pulsante, deve-se utilizar mecanismo imerso em óleo para lubrificar e amortecer as partes móveis, tá? Aqui dentro do manômetro aqui, esse é um manômetro de deformação, aqui dentro aqui tem um óleo ou uma glicerina para amortecer o movimento do ponteiro aqui para não danificar as partes aqui. Então, esse óleo aqui não é o óleo do fluido do processo, tá? É só para permitir uma melhor forma o sistema funcionar quando o sistema for pulsante, ou seja, ficar oscilando muito. A pressão do instrumento que está medindo não deverá ultrapassar 2/3 do valor máximo, ou seja, pega o valor máximo aqui, tá? A pressão do trabalho aqui tem que estar mais ou menos 2/3 dela. 2/3, 240 vai estar mais ou menos 150, 160, um pouquinho mais aqui. Então, não trabalhar com o limite dele aqui, tá? Em caso de pressão medida seja pulsante, não ultrapassar a metade do valor do instrumento. Então, se for pulsante, ora vai, sobe de uma vez, vai, porque a inércia do ponteiro é grande. E é lógico que você tem um sistema eletrônico, né, que não vai passar por isso. Aqui a gente tem um exemplo do manômetro instalado com manifold, né? Figura acima mostra um dispositivo distribuidor para conexão do manômetro ao processo com válvulas de bloqueio e dreno, também conhecido como manifold. O que acontece? Então, esse instrumento aqui, ele tem uma válvula de bloqueio, que é a mais baixa aqui, que ela fecha. Então, você fechou a válvula aqui, o que está no processo não vai para o manômetro, só que fica preso lá. Então, se eu estava medindo uma pressão lá, quando eu fecho aqui, essa pressão tá estancada lá dentro lá. Para me fazer retirar ele, eu tenho que soltar aqui, abrir a válvula de dreno, aliviar para me tirar a pressão. Tá? Se isso for um líquido, por exemplo, eu só simplesmente fechar aqui, na hora que eu for soltar o manômetro aqui, pode ter uma força aqui, o líquido não é compressível, né? Mas vai ter um vazamento no momento que eu tirar. Se for um gás, por exemplo, o gás é compressível, tá? Vai ter um vazamento de gás direto em quem está retirando o manômetro. Quando vou abrir a válvula de alívio, eu vou liberar ele de forma controlada, devagar, e eu estou ciente disso,
e voltar preparado para isso, para vazamento desse gás, que é um pouco, tá? Só da válvula até ele lá, tá? São uma quantidade menor, tá? Mas isso torna o processo bem mais seguro. Muitos manômetros são instalados para monitorar a pressão de descarga de máquinas com bombas e compressores. Esses equipamentos geralmente apresentam temperaturas e vibrações excessivas e que certamente comprometem a durabilidade dos manômetros. Para minimizar esses efeitos indesejáveis de temperatura e vibração, os indicadores são instalados com auxílio de tubos denominados sinfão para que fiquem afastados dos equipamentos. A figura abaixo mostra alguns modelos de sinfões disponíveis no mercado. Aí você tem um que faz a mudança aqui de horizontal para vertical, isso facilita a leitura, tá? E tem esses outros aqui que só faz o afastamento. A gente tem um tipo de montagem, tá? De um sinfão aqui para fazer a leitura do manômetro aqui. Então, aqui eu tenho o manifold, tá? O sinfão, a ponto-selagem, com certeza é alta pressão, né? Tá? E aqui o meu manômetro. Aqui eu tenho o mesmo processo aqui, ó. O sinfão, o manômetro, o manifold aqui, todo o processo aqui. A válvula de bloqueio, né, é utilizada para fechar a linha e impulso para a montagem do equipamento. Então, fechei a válvula aqui, eu posso tirar ele que o fluxo que tiver aqui, seja gás ou líquido, tá, ele não vai vazar para a atmosfera. Depois instalei o manômetro de novo, vem cá e abro, aí vai dar com o processo. A válvula de alívio, né, a ideia dela é despressurizar o produto que ficou confinado entre o bloqueio e o instrumento. Você tem um bloqueio, depois da válvula de bloqueio e o instrumento tem algum produto lá, seja gás, líquido, tá? A válvula de alívio vai liberar ele. Essa é a ideia dela. Rotâmetro, tá? Rotâmetro é um instrumento empregado para indicar local para vazão de líquidos, indicador local para vazão de líquidos e gases limpos. Esqueci de perguntar, gente, ficou alguma dúvida sobre a instalação do manômetro aí? Tranquilo para vocês? E obrigado, Rosemary, obrigado, Paulo Henrique. Então, o rotâmetro, né, é um indicador local de vazão. Tá? Um aspecto crítico da sua instalação é garantir a perpendicularidade da montagem, a fim de permitir a livre movimentação do elemento flutuador. Então, ele tem que estar na vertical mesmo. Tá? Embora o rotâmetro seja instalado para medir a vazão de fluidos limpos, eventualmente será necessária a sua remoção para limpeza. Tá? Aí, desmontar e limpar, já fiz muito isso na Uzi Minas aí. Tá? Como forma de facilitar essa tarefa, na sua conexão ao processo são preferidos os dispositivos de rápida montagem e desmontagem, como flanges e conectores tipo união rosqueada, também listrados nessa figura aqui. Tá? Aqui a gente tem ele aqui, ó, flangeado de um lado, flangeado do outro aqui, união flange está aqui, rosca de um lado, tá? Observa a figura abaixo que o fluido entra pela parte inferior e desloca o flutuador verticalmente para cima conforme a vazão do fluido. Então, o princípio de funcionamento do rotâmetro, vocês devem ter visto ele na instrumentação, né? Como ele tem a diferença de medida que não é totalmente paralela, né? À medida que o flutuador sobe, permite mais passagem do líquido aqui ou do gás. Tá? O rotâmetro funciona com gás também. Tá? Aí você tem a posição do flutuador e vai definir a vazão. Instrumento bem simples, tá? Mas eficiente. Sensores, né? Sensor é um elemento instalado em contato com a variável medida e que é diretamente afetado por um tipo de energia presente no ambiente ou equipamento. Sensores têm a função de gerar um sinal específico conforme a grandeza da física medida. Alguns sensores são partes integrantes do instrumento de medição, enquanto outros são montados separadamente e não apresentam diretamente os valores medidos.
Quando o instrumentista está lá no sensor, é preciso tomar cuidado na forma como segurar e como aplicar a ferramenta para apertar ou afrouxar. O sensor é sensível, né? Geralmente, sensores são elementos frágeis e pequenas pancadas ou impactos podem ser suficiente para danificá-lo. Então, tem que tomar cuidado com o sensor. Aí, entre os sensores aí, a gente tem, por exemplo, na parte de temperatura, a gente tem os termopares, né? São sensores empregados para indicação e controle de temperatura e que eles podem ser construídos com fios diferentes de ligas metálicas, né? Um par de metal, né? Sua instalação e manutenção são relativamente simples, mas o instrumentista deve estar atento a alguns detalhes na fixação do sensor e nas conexões dos cabos de ligação. Em indústrias químicas e petroquímicas, são comuns as situações em que os termopares são montados em contato direto com o líquido a ser medido sem a utilização do poço, e, portanto, sua conexão ao processo deve impedir a ocorrência de vazamentos do produto. Não é muito legal, não, mas acontece, tá, gente? Em sistemas que operam em baixa pressão, até 10 bar, são empregados elementos vedantes, fitas ou líquidos, mas em sistemas com pressões mais elevadas, a vedação ocorre pelo correto assentamento da superfície metálica, abrasagem, como eu disse. Nesses casos, o instrumentista deve observar a qualidade das superfícies que farão a vedação, bem como o valor adequado para o torque de aperto, né? Já normalmente é um dado mecânico, o quanto que você deve apertar para não danificar e nem deixar aberto. A figura abaixo mostra o modelo de um termopar utilizado para o monitoramento de temperatura do processo, que opera com altas pressões, tá? Aqui a gente tem um conector com os cabos elétricos, né? Você vai enroscar ele aqui e já encaixa. Aqui a gente tem a superfície metálica de vedação e a rosca para torque de aperto. Então, aqui vai usar um veda-rosca e ele vai chegar lá. Quando as conexões elétricas, o instrumentista precisa estar atento às polaridades dos cabos. E para isso deve saber especificações do tipo de termopar utilizado, se é J, K ou outros. Tá? Também, na maioria das instalações, é necessário prolongar os cabos elétricos para a ligação dos termopares e os cabos de extensão. Obrigatoriamente deve ser do mesmo tipo construído do elemento sensor. Então, para não ter que fazer compensação da geração, usa o mesmo tipo de cabo, aí não tem problema de compensação da tensão gerada. Montagem de transmissores de pressão. Para a montagem de transmissores de pressão também são necessárias válvulas de bloqueio e dreno, como ocorre com os manômetros, que tem uma válvula aqui. Ó. A instalação do transmissor deve seguir rigorosamente o projeto, pois teremos medidores que serão instalados acima do ponto de medição e outros com diafragma e tubo capilar que estarão abaixo do ponto de medição para produtos condensantes, tá? Igual foi falado anteriormente lá. Então tem que seguir a mesma característica. Aqui a gente tem um tipo de montagem para produtos criogênicos e evaporação, a temperatura ambiente. Desculpa aí. Aqui tem uma válvula, né? Um dreno, válvula e dreno, válvula e dreno. Então, para você tirar. A gente tem os exemplos, né? A foto aqui, ó. Vem aqui, ó, a linha de impulso vem aqui, válvula de fechamento, dreno, chegou no transmissor. Então, aqui está a instalação. Aqui é a mesma coisa, mesmo equipamento, observador, outro ponto de vista. Montagem de transmissores de vazão, né? Utiliza mais recursos tecnológicos para a fabricação de seus instrumentos. Abordaremos a montagem dos medidores de vazão mais utilizados pelas indústrias e seus processos. A gente tem pressão diferencial, tá? Todos esses tipos aqui, o magnético, o turbina, tipo de ventre, medidor de vazão por placa de orifício, né? Elemento primário mais utilizado na indústria, que é a pressão diferencial por placa de orifício. As normas ABNT, NBR 13225 e ISO 5161, regulagem do processo de fabricação, utilização e instalação de placas de orifício. A gente tem as placas de orifício. A inscrição da placa deve estar no montante do fluxo. Então tem que estar aí. A inscrição deve conter, no mínimo, o tag, o diâmetro da tubulação, o diâmetro do orifício e o material de fabricação.
Tá tudo aqui. E aí você vai ter como calcular o fator K dela para determinar a vazão, né? Que a vazão vai ser K que multiplica a diferença de pressão diferencial. Então, ideal que já vem escrito nela aqui o fator K, que é ele que vai definir a vazão. Tipo de montagem aqui de vazão de líquidos, tá? Tomada de pressão em cima, válvulas com alívio, tá? E sistema aqui. Que a gente tem, ó. Essa é na escola aqui, tá? Figura abaixo mostra a instalação de uma placa de orifício em dois flanges para medição de líquido, na qual a montagem da tomada de impulso é lateral. Aqui, ó, tomada lateral. A gente aqui já trabalha com potes de selagem, tá? O líquido, nesse caso, para usar pote de selagem, o líquido já seria nocivo para o sensor, então o líquido não chega no sensor, então eu tenho um outro tipo de líquido aqui, que esse líquido do processo empurra o líquido que tem aqui para chegar no sensor, no transmissor aqui. Então, e aqui é o ponto de enchimento do pote de selagem, tá? E as características dele aqui. Medição de gás por efeito Coriolis. Tá aqui o medidor. Esse tipo de medidor de vazão está sendo utilizado cada vez mais nos projetos de instrumentação, uma vez que sua precisão pode chegar a 0,1% para líquidos. O tipo de instalação e o manual do fabricante são indispensáveis numa boa instalação. As normas aí, a gente tem a ENSI, ASME, MCF 11 e a ISO 10790 dão base para a utilização desses medidores. A gente tem uma foto dos medidores aqui, ó. Esse cara aqui. Medidores eletromagnéticos, baseados no princípio da lei de Faraday. Quando um condutor móvel se desloca em um campo magnético, surge às suas extremidades uma força eletromotriz. O aterramento tem que estar adequado. E já tem um medidor eletromagnético. Medidor por vazão vortex, baseados no funcionamento do fenômeno físico de formação de vórtex. Quando há um obstáculo não aerodinâmico na corrente fluida, os vórtices formam-se ajusantes do obstáculo. Você gera uma condição aqui e mede a intensidade. Então, o medidor está aqui. Medidor tipo turbina. O funcionamento baseia-se no rotor movido de paletas que gira quando há vazão. Então, esse rotorzinho gira aqui. Quando ele gira aqui, faz a contagem do giro dele e calcula a vazão. O movimento rotórico da turbina será medido mecanicamente por sensores de impulso. Esse sensorzinho aqui. Medidores de temperatura, né? A gente tem os medidores de temperatura de dois grupos, medidor que baseia nas alterações físicas do material, como volume, pressão e dilatação. A gente tem os termômetros de líquidos, bimetálicos, termômetros de pressão a vapor, e os medidores que baseiam nas propriedades termoelétricas, como resistividade, diferença de potencial, termopares e termômetro de resistência. A montagem dos indicadores locais não elétricos. Então, você tem aqui uma tubulação, ó. Aqui a gente tem o poço, tá? E o instrumento vai chegar aqui e entrar dentro do poço para colher a temperatura, igual está aqui, ó. E os instrumentos trabalham por diversos princípios. Os termoelétricos, também você tem o poço aqui, você vai chegar com o termorresistor ou o termopar aqui, de acordo com o tipo, e colocar a conexão. Eles são, esse aqui é flangeado e esse é rosqueado. Aqui no processo, o poço está ali, ó, esse aqui é o poço, ele adentra, entra no poço, a transferência de temperatura do fluido que está lá dentro para o poço e do poço para ele. Aqui também é a mesma coisa. Indicadores de nível, podem ter visores locais de nível e também transmissores remotos de nível que levam o sinal a uma sala de controle. Cada tipo de medidor tem suas particularidades na instalação.
importante é utilizar a documentação do fabricante e a documentação do projeto. Aí o indicador o visor de nível aqui, ó, pega a parte de baixo, o volume útil de baixo, abaixo dele é o volume morto, tá? Retorno em cima. À medida que o fluido entrar aqui dentro aqui, o nível dele transpassa para aqui, a gente tem os visores aqui. Esse tipo aqui ele pode ser emendado, ó. Então você compra as partes e vai colocando, fazendo o visor de nível. Então, o tipo de montagem é esse, e esse cara aqui é o elemento real. Transmissor de pressão diferencial, tipo de montagem dele aqui, e esse aqui é o real dele aqui, ó. Então, a gente tem as características para fazer as medições, vocês devem ter feito isso em instrumentação, né? Tá? Fazer todos os cálculos aqui. Esse cara aqui, com o desenho dele aqui, ele é pneumático, então a saída dele é de 3 a 15 PSI. O transmissor de pressão diferencial é composto por um elemento sensor, tipo capacitivo, normalmente, montado entre duas câmaras de forma de impulso, de alta e de baixa pressão, e conectado a um circuito eletrônico. O elemento sensor mede a diferença de pressão entre as duas câmaras e transforma o sinal elétrico padrão 4 a 20, se for analógico, se ele for digital, ele vai processar lá. A figura abaixo mostra o modelo de transmissor de pressão diferencial aplicado na indústria. Aqui a gente tem os elementos sensores aqui, que é a tomada de impulso. Então, ele mede a diferença de pressão de um lado para o outro. E o circuito eletrônico depois gera sinal. Normalmente, os transmissores de pressão diferencial também tem os manifolds, né? Tá? A montagem do transmissor geralmente é utilizado um distribuidor tipo manifold. Tá? Esse aqui é de 3 válvulas, tá? Para conectar as tomadas de impulso ao processo. A figura abaixo mostra a fotografia e o desenho esquemático do funcionamento do manifold típico para transmissor de pressão diferencial. O transmissor fica ligado aqui em cima, aqui, ó, tá? Aí você tem a entrada do processo de um lado, pressão alta, entrada de pressão alta ou entrada de pressão baixa, as duas, né? Você tem duas válvulas de bloqueio e uma válvula equalizadora aqui, né? Quando você abre essa válvula aqui, ele vai estar indicando a pressão zero, porque você liberou, ele mede a diferença, você colocar as duas pressões aqui iguais, aí ele vai estar indicando zero. Isso é uma forma que a gente usa para testar a calibração dele, para gerar o zero na calibração. A válvula de controle, tá? É um instrumento atuador destinado a agir diretamente nos fluidos do processo. Embora existam válvulas acionadas por sistemas elétricos e hidráulicos, a mais comum são as pneumáticas. A grande maioria delas são pneumáticas. Tá? Normalmente, as válvulas de controle são instaladas em locais de operação somente após aprovadas nos testes e calibrações realizadas em bancadas. Essas válvulas, elas, não sei se vocês chegaram a conhecer pessoalmente na instrumentação, elas são uma válvula normal, né, que ela vai ter aqui, ela pode ser normal aberta ou normal fechada, e ela tem um instrumento nela, que é inserido nela lá, que vai controlar a pressão. Então, se você chegar para trabalhar com ela on-off, aí você pode aplicar e tirar a pressão só com a pressão aqui. Mas você, quando trabalhar ela de forma analógica, aí você compra um controlador dela, o posicionador que a gente fala, e adapta ela. Nesse posicionador, ele vai fazer o controle da pressão que vai ser aplicada à válvula, então vai chegar a pressão de processo, dele tem uma conexão para a válvula para controlar a pressão, e tem uma conexão de alívio nele, e eletronicamente ele controla a pressão de acordo com o posicionamento. Então ele tem um feedback do eixo dele aqui, na movimentação do eixo. Abertura 100% aberta e 0% aberta. Toda aberta e toda fechada. Aí você vai fazer a calibração desses dois limites, como o sistema é linear, então você vai fazer a calibração, depois conferir os pontos lineares dessa válvula para para verificar o funcionamento. Isso tudo dá para se fazer na bancada antes da instalação dela, porque tudo é mecânico, é um processo mecânico de instalação do posicionador. Depois você tem a questão da instrumentação, que é
calibração dela, verificou a calibração, os pontos de calibração, a gente vai falar mais à frente em outras aulas seguidas, sobre calibração, mas o ponto é 0, 25, 50, 75 e 100%. Então, você coloca ela nessas posições aí de abertura e verifica a resposta do posicionador. Ou manda o posicionador colocar nessas posições e verifica a abertura, tá? Essa abertura é linear, então a gente consegue ver mecanicamente com uma escala ou a posição do eixo dela. Assim quanto à instalação de uma válvula de controle, o instrumentista deve estar atento aos seguintes pontos. Atuador requer os mesmos cuidados com a qualidade e lubrificação do ar, como os atuadores pneumáticos citados anteriormente. Então, o ar ali tem que ser filtrado, ele tem que estar lubrificado, tudo para funcionar. Sentido do fluxo, tá? Isso é muito importante. O corpo da válvula, no corpo dela, está gravado o sentido do fluxo. Tem uma setinha, tá? O qual deve coincidir com o sentido do fluxo do processo. Tá? Então, válvula é unidirecional, o fluxo do processo tem da esquerda para a direita, da válvula tem que estar apontando da esquerda para a direita. Junta de vedação, tá? As válvulas que são fixadas por meio de flanges, tá? Aqui, ó, tá? Flange de fixação, necessitam de uma junta de vedação. Então, tem uma junta que, dependendo do produto que vai passar por ela, vai escolher a junta específica para ele. Porém, sua especificação depende dos fatores como tipo de flange, tipo de produto e pressão de trabalho. Geralmente, a folha de especificação da válvula também consta o tipo de junta adequada para ela. Tem a junta adequada porque a válvula ela já é feita, as partes internas dela, para um determinados produtos. Tá? Válvulas para gás, é o mesmo tipo de válvula mecânica, mas internamente ela é preparada para gás, para líquidos, alguns são líquidos com acidez, tá? Elas têm toda a parte interna revestida com nylon ou teflon, tá? Para não ter contato com a parte mecânica dela, porque o ácido vai deteriorar a parte mecânica. Então, tem todas essas características lá na própria válvula já. Dúvidas, perguntas? Falem comigo. Boa noite, Arthur. Agora que eu vi você aí, desculpa. Essa unidade curricular, o leque dela é bem aberto, então a gente fala bastante coisa, tá? Hoje eu estou falando, falei das conexões, dos tipos de montagem, na outra aula vai falar um pouquinho sobre normas e outras coisas, e cada vez vai falando um pouquinho, mas é tudo dentro do processo de implementação, que é de instalação de uma planta, tá? Então tem todas essas características. É meio difícil para a gente, né, enquanto a gente fala enquanto Senai, montar uma estrutura dessa aí para vocês terem uma visão geral, na prática mesmo, de um processo igual esse aí. É, fazer aquelas montagens das tubulações e tudo. Então, o que dá para a gente fazer quando a gente faz as partes práticas lá é pegar um transmissor, colocar ele numa bancada. Algumas escolas têm transmissores avulsos, outros a gente pega na usa da mesma das plantas que estão funcionando, aí é, digamos assim, cada um mais complexo do que o outro para fazer, né? Tá? Aí as conexões dos pontos de impulso, normalmente a gente faz com engate rápido, as mangueiras de engate rápido, tipo pneumática, não dá para a gente fazer igual um processo industrial, tá? Que fica muito robusto, tá? Mas dá para se ter uma noção através das imagens de visão que tem aí. Falem comigo, foi rapidinho. Só eu falei também, né? Ninguém falou nada aí.
Ah, Marconi, isso aí. Eu comecei agora eu estou no EAD, né? Mas eu era instrutor presencial desde as primeiras turmas do técnico de automação. Aquela época teve contágio também. Mas eu trabalhava como presencial em Ipatinga. Aí o pessoal aí, ô Marconi, o pessoal vai ter que, como é que fala? Acomodar você aí, né? Você está começando agora nessa unidade, ô Marconi? Aí, ó, já se acomodou aí. Que bom. Não, atrapalhou tudo a gente essa pandemia, né? Infelizmente. Ainda bem que a gente conseguiu sair dessa, né? Ainda bem, graças a Deus. Galera, tem ninguém apresentando pergunta aí. Eu vou encerrar a gravação, mas vou continuar aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, tá? É, Desejo a vocês uma excelente semana, tá? Dá uma olhada na atividade 3, tá? Tenta fazer ela lá e como ela não vence esse final de semana, na semana que vem, se tiver dúvida, vocês apresentar dúvida para mim. Se quiser deixar para apresentar a dúvida na aula, nessa aula ao vivo, fica à vontade. Se quiser mandar a mensagem, pode mandar a mensagem que a gente tenta responder para vocês. Fiquem à vontade, tá? A gente está aqui à disposição de vocês. Excelente noite para todo mundo. Mas vou continuar aqui na sala, tá? Só vou encerrar a gravação aqui.